Olá, vamos lá. Boa noite, Pedro, Luísa, Isabel, Martina. Nós estamos começando agora a nossa live sobre justiça restaurativa. É a hora da justiça restaurativa. Vamos falar com a professora Rafaela Palamola, que deve estar entrando em breve. Boa noite, Caio. Rafaela chegando. Cadê a Rafaela? Pronto. Boa Estamos noite, aí. Rafaela. Tudo bem? Boa noite, Leonardo. Tudo Em, bem? em casa, claro, né? Não Em temos saída. casa, em home office há 2 meses já, Eu acho que sobrevivendo. nós estamos 60 dias também e perspectivas ruins. É, Mas, sim, a gente tem que tentar olhar o lado positivo. Por exemplo, nós estamos para marcar um encontro para debater justiça restaurativa há anos exatamente. e nunca sai. Oi, Alessandra. Oi, Mariane. Então, a nossa ideia aqui hoje, aproveitar esse espaço novo, que são as lives, para discutir justiça restaurativa. Então, a provocação do tema assim, é a hora da justiça restaurativa. Antes de falar por que é ou não é a hora, Rafa, aproveitando que a gente está aqui com um público que a gente, enfim, a gente não conhece, a gente não sabe se o público é especializado ou não, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é uma pergunta que pode parecer meio estranha. As pessoas falando, bom, Leonardo, faz 15 anos que você, 12, 13, não sei, e a Rafaela pensa no tema e vocês ainda estão na altura de fazer essa pergunta? Estamos. Rafaela, o que é justiça restaurativa? Pois então, agora a gente estava falando mais cedo, né? Testando aqui o espaço virtual. Bom, antes disso, né, queria te agradecer pelo convite, porque é exatamente isso, né, Leonardo? A gente está sempre tentando marcar algum evento, é tão complicado a gente conseguir se deslocar de um estado para o outro, e esse momento tão excepcional tem se mostrado muito bom, assim, para a gente retomar contatos, pensar em eventos à distância, colocar pessoas que estão muito longe, assim, juntas para dialogar. Então, gostei muito do teu convite e a gente já está pensando em outras coisas depois disso, né? Boa. Então vamos ver se a gente implementa aí. Inclusive, a gente vai continuar o debate depois, né, Leonardo, na turma Pois é, do Daniel Achute, lá do doutorado aqui da Universidade de La Salle. concordo. Bom, mas essa pergunta tu tinhas mencionado que irias fazer no início da nossa conversa, não me parece assim inadequada, né? Porque e nem uma pergunta que já esteja completamente respondida, justamente porque ainda existe um desconhecimento muito grande sobre esse tema, né? Tanto no campo do direito quanto em campos afins que vão se conectar com a justiça restaurativa, né? Então, a gente segue tendo que fazer essa abordagem. Inclusive, volta e meia nos convidam assim para falar em ambientes mais institucionais, né? Ministério Público, Judiciário, e eu sempre procuro começar pelo princípio, né? Então, vamos dizer o que é justiça restaurativa. Falar um pouco das práticas, né? Falar desse background assim da justiça restaurativa, até porque o que a gente enxerga hoje é que, se por um lado tem muito desconhecimento sobre o tema, também tem, de certa maneira, uma ampliação desse conceito de justiça restaurativa que quase foge ao controle, né? Então, e claro, essas coisas estão vinculadas, o desconhecimento está ligado a essas interpretações ampliadas sobre justiça restaurativa, né? Então, acaba sendo constantemente importante a gente retomar, né? De onde vem isso, por que que foi estruturado, enfim. Eu entendo a justiça restaurativa de duas maneiras, né? Eu posso, colocar assim.
tanto entendo ela como um meio de administração de conflitos, né, que está essencialmente baseado no diálogo, e esse diálogo é feito fundamentalmente entre a vítima do crime e o ofensor, né? Quanto eu entendo a justiça restaurativa como um modelo de justiça, né? Hoje a gente já tem aí uma trajetória de quantos anos? 40 anos, pelo menos, quase 40 anos, 4 décadas de justiça restaurativa, se a gente for considerar desde os primeiros programas implementados, né? Nova Zelândia, Canadá, enfim. De maneira que 40 anos depois a gente já tem tanta coisa estruturada, né, que a gente consegue enxergar nessa proposta algo maior do que simplesmente uma prática consensual, né? Algo que possa ser simplesmente instrumentalizado pelo campo do direito, por exemplo, ou deglutido pelo campo do direito. Então, eu entendo, sim, ela como um modelo de justiça, né? Uma maneira de responder a conflitos, a ofensas, sobretudo ofensas que estão sendo tratadas pelo sistema penal, né? E ela tem uma estrutura bastante clara, né? Uma estrutura que a gente já fala também há tanto tempo, de valores, de princípios, né? Práticas específicas, né? Claro que em relação aos valores, também acontece a mesma coisa, né, que a gente estava falando ali dessas interpretações ampliadas de justiça restaurativa. Então, eu sempre digo que cada autor que trata sobre esse tema vai colocar um rol de valores distintos de outro, né, de outro autor. Então, a gente tem autores que vão reduzir a justiça restaurativa a um único valor, por exemplo, respeito, né? E outros que vão apresentar um grande rol de valores, porque isso realmente é muito subjetivo, né? É muito amplo e vai depender muito do lugar de onde esse prático ou esse pesquisador, esse adepto da justiça restaurativa estiver falando. Já os princípios, né? A gente sempre se refere a eles a partir da resolução da ONU lá de 2002, uma resolução que continua vigente e continua muito pertinente, né, para a gente entender qual é a posição da justiça restaurativa, qual deveria ser a posição da justiça restaurativa no sistema de justiça criminal. E logo depois dos princípios, a gente tem essas práticas que são reconhecidas mundialmente e aplicadas já há muito tempo, né, que são identificadas com a justiça restaurativa. E a primeira e mais antiga, eu sempre digo, né, que tem mais caminhada em termos de ter sido testada e ter resultados, né, demonstrar uma eficácia, é a mediação vítima-ofensor, né? E depois a gente tem outras práticas cujo uso é mais recente e até mais restrito em relação à mediação. Se a gente for analisar todos os países, né, que aplicam justiça restaurativa, a gente vai ver que a maior parte deles utiliza a mediação vítima-ofensor. E bem depois vem as chamadas conferências restaurativas e também os círculos restaurativos, né? E esses são os que a gente vê sendo aplicados mais massivamente aqui no Brasil. Mas uma situação que não se repete no exterior, né? Tá, aproveitando essa sua brecha, quais são hoje, né? Para quem está nos ouvindo, a Rafaela é certamente uma das pesquisadoras mais profundas e que está há mais tempo em justiça restaurativa. Ela tem um mestrado e um doutorado no tema também, além de todo um outro conjunto de trabalho. Qual seria o estágio? Não, qual seria a experiência que você acha de justiça restaurativa ou experiências que estão mais avançadas ou mais significativas no Brasil hoje? Se é possível localizar. Não é muito fácil isso, né? Porque a gente tem uma característica da justiça restaurativa aqui no Brasil que talvez não seja
uma característica apenas nossa, né? Isso também a gente enxerga em outros contextos, que é dos programas não terem tanta continuação, né? Eles não são programas que se mantêm no tempo, porque eles estão muito dependentes de uma figura específica, né? Seja de um facilitador, coordenador, seja de um magistrado, né? Então, quando existe alteração dessas peças aí que tocam esses programas, a coisa se desaparece rapidamente, né? Mas eu diria que a gente tem sim experiências muito consolidadas, né? Sobretudo no âmbito da justiça restaurativa judicial, como a professora Vera Andrade apelidou já, né? Sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, e também eu diria que tem uma experiência muito boa, né? E que foge um pouco da experiência padrão do Brasil, acontecendo já há mais de 10 anos no Tribunal do Distrito Federal, né? Eles têm Juizado lá, Especial Criminal, né? não só no Não só. juizado, né? Esse programa já avançou, então, claro que ele também está atrelado a uma magistrada específica, né? Que tem feito muitos esforços para dar continuidade, qualificar cada vez mais esse programa, mas ele é um programa reconhecido pela instituição, né, pelo Tribunal de Justiça do DF, e que tem algumas aplicações também bastante expressivas, né? Então, para além das práticas que existem nos juizados especiais de lá, que é mais de um que aplica, nós também temos a aplicação de mediação de último ofensor e de círculo para casos mais graves, né? E isso é feito com muito cuidado. Então, é um programa que eu elogio muito, né? Eles foram muito paulatinamente avançando e eu acho até que falta reconhecimento para o que é feito lá, né? Então eu vejo, claro, essas duas experiências, essa muito local, muito próxima a mim, né, que talvez tenha sido a primeira grande institucionalização da justiça restaurativa no Brasil, né? Aqui se alcançou um status de projeto, algo muito institucional, vinculado ao poder judiciário, bem antes de que o CNJ aprovasse, por exemplo, a meta 8, que eu acho que foi de 2016, né, que dizia que os tribunais tinham que instituir um programa de justiça restaurativa, cada um no seu contexto. Então, acho que seriam esses dois. Tá? Agora, tem muitas iniciativas interessantes acontecendo que a gente não tem registro. Mas talvez o documento mais recente, né, que possa nos dar informações mais atuais sobre o que existe de justiça restaurativa no Brasil, seja justamente o levantamento feito pelo CNJ, né, por meio da pesquisa da professora Vera Andrade. Né? Ela fez esse mapeamento. Então, acho que aí a gente consegue ter uma boa dimensão do que está acontecendo no país. Olha, o pessoal da Bahia aqui está dizendo que trabalha lá na Bahia em justiça restaurativa com Sim, os mais graves. é Queria aproveitar para dar verdade. um abraço para o Renato Cury, da ASP, o pessoal do Ceará e de Pernambuco, que aqui já se manifestou, da Comissão de Direito Penal. Passaram duas perguntas aqui. Ednei Aranha, aqui meu vizinho, continua aqui no Guarujá, Ednei, ilhado. Uma pergunta passou no que a justiça restaurativa se relaciona ela, em meio à pandemia e como seria utilizar métodos restaurativa por meio eletrônico, meio online. Primeiro, eu gostaria de falar o seguinte, quando eu combinei essa live com a Rafaela e as outras que eu pretendo fazer, eu tenho falado o seguinte, falei, gente, vamos conversar sobre algum tema, mas que não seja parará em tempos de pandemia. Porque a internet está lotada de tudo em tempos de pandemia. Tá Mas, um de qualquer jeito, pandemônio. a nossa indagação é a hora de justiça restaurativa tem sim a ver com isso. Então, eu vou encaminhar a minha ideia para tentar dialogar com as pessoas que estão participando. Eu entendo a justiça restaurativa, eu passei a entender, ultimamente, especialmente como um discurso político, tendente a mudar o paradigma de justiça, tendente a mudar a nossa maneira de pensar e agir em relação aos crimes. Um discurso.
pode ser meio frustrante para muita gente quando eu falo, é um discurso. Não, um discurso é muito. Né? É um discurso político, né? É muito importante. Dou um exemplo. Recente alteração do Código de Processo Penal, eu e a Rafaela participamos, com o Daniel, com o Egberto Penido, a convite do deputado Paulo Teixeira, de um grupo que tratava de justiça restaurativa no âmbito do Código de Processo Penal. A ideia não foi adiante. Porém, se vocês olharem os trabalhos legislativos, vocês vão descobrir que lá o acordo de não persecução penal, que veio para no 28A do novo Código de Processo Penal, ele tem influência do que foi discutido nos grupos de justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa funcionou como um discurso apto a empurrar uma transformação que, se não for exatamente aquilo que a gente imaginava como um espaço restaurativo, ele pode ser transformado em, né, porque abriu um espaço normativo para mais acordos em matéria penal. E aí, pandemia. Né? O que a pandemia está colocando diante da nossa vida? A pandemia é a maior crise da nossa geração. É o momento mais crítico que a nossa geração está passando na face da Terra, e provavelmente o será. Especialmente para quem tem meia idade, quase chegando em 50, espero que não venha algo mais grave adiante. É certo que a pandemia está forçando e forçará a mudança de diversos paradigmas na vida cotidiana, desde paradigmas de relacionamento, de comportamento, de higiene, de trabalho. E aí, a gente volta lá atrás, quando a gente começou a discutir justiça restaurativa, qual que era a grande ideia? E você falou, você vê a justiça restaurativa como um modelo. Então, você vê como um paradigma. Um paradigma que exige uma transformação para ser colocado em prática. E se a gente está num momento de transformações de paradigma, talvez seja o momento de aprofundar a experiência de justiça restaurativa. Por quê? Porque não existe nada mais difícil do que mudar um hábito do ser humano. E processar e punir as pessoas é um hábito danado na justiça. A justiça não sabe trabalhar de outra maneira, a justiça penal. E aqui nós estamos falando especialmente disso. Então, se a gente tem um momento de transformação de paradigmas, ponto 1. O segundo, métodos de trabalho. A gente tem discutido muito assim, os profissionais do direito vão ter que adotar novos métodos de trabalho. E a justiça restaurativa como modelo é um modelo que abarca vários métodos. Círculo, conferência, mediação, você falou tudo isso. Então, esses novos métodos, eles ganham espaço quando se abre um espaço para novos métodos. É um pouco tautológico que eu estou falando. Então, se você vê esse momento como especial para isso, tanto no ponto do métodos de fazer justiça, como de mudar paradigmas. Bom, muita coisa. Pois é. Desculpa. No treino aqui da nossa live, tu também falaste disso. Pois é. Eu sempre me afastei um pouco dessa discussão assim de mudança de paradigma, porque eu acho ela um pouco pretensiosa, assim. Eu não sei se a justiça restaurativa é capaz de fazer isso, né? Tá. Todas as pessoas que valorizam a justiça restaurativa enquanto um novo paradigma de justiça, porque tem a ver com uma substituição do paradigma contemporâneo de justiça, né? Eu sempre acho que elas são muito otimistas nessa visão. Sobretudo quando a gente olha a JR enquanto discurso, né? Como tu colocaste muito bem, acho que é bem apropriado entender a justiça restaurativa como um discurso. Mas a questão é que o que é feito desse discurso na prática, né? No que ele é transformado, porque se a gente vai analisar os programas que estão em andamento hoje, todos eles possuem discursos que estão alinhados com o que a gente entende de justiça restaurativa em termos teóricos, em termos de modelo de concepção teórica. Mas na hora de a gente analisar o que é feito na prática com aquele discurso, existem tantos atravessamentos, distorções desse paradigma que é o consolidado, né, que é o paradigma punitivo, que eu me coloco um pouco em dúvida, né? Quer dizer,
será que realmente a gente tem condições? Será que a gente pode apostar na justiça restaurativa enquanto um instrumento de transformação de paradigma? Que até agora ela parece ter sido muito engolida pelo paradigma atual, né? Então, eu fico um pouco reticente. Claro que eu coloco como modelo, né, modelo de justiça, porque teoricamente existe um modelo, mas a gente sabe que esse modelo ele não corresponde exatamente às práticas, né, aos programas, ao que na concretude ali da vida real é chamado de justiça restaurativa, né? Então, esse é um paradoxo aí. Agora, se o momento em que estamos, né, em termos de momento excepcional de pandemia, é capaz de impulsionar, de chamar atenção para esse novo modelo, eu sinceramente não consigo, assim, dar uma resposta, digamos, definitiva. Dizer sim, acho que é agora, acho que a justiça restaurativa está no seu momento, né? Porque abriu uma brecha aí de reflexão coletiva sobre o modo de vida, né, que Sim. levamos. Talvez eu esteja muito pessimista, Leonardo, eu não sei. Eu estou A evitando gente a está Globo vivendo um News, momento para assim. muitos otimismos, né? Não, tá difícil, né? O Daniel gosta muito de ouvir podcast e daí ele tá sempre ouvindo alguma coisa, né, sobre a questão política, sobre a questão do coronavírus. E eu digo para ele assim, põe os fones, eu não quero ouvir, né? Porque também existe esse excesso, assim, e também muita, me parece quase uma especulação assim sobre o que vai vir depois disso, né? Uhum. Depois desse momento que a gente está vivendo. Eu espero que seja um momento posterior melhor do que o atual, né? Mas eu sinceramente não sei se esse momento vai ser capaz, né, de fazer com que as pessoas ponham a mão na consciência, assim. Sobretudo quando a gente vai à rua, né? Não sei, São Paulo não deve ser diferente daqui, e ver pessoas ainda sem máscaras, Pois é. com dificuldade de mudar seus hábitos, É né? o que eu falei. É, é isso. Então, não sei, a menos que essa pandemia permaneça aí por uns 2, 3 anos, o que pode acontecer, né? Talvez a gente paulatinamente, né? Eu dava o exemplo quando isso tudo começou, né? Justamente para falar um pouco desses hábitos que a gente muda, eu pensava muito em quando se aprovou a lei do uso do cinto de segurança, né? Eu me lembro exatamente quando isso aconteceu, Não, né? você não é dessa época. Claro que sim, claro que sim. Claro, eu já estava nessa onda, né, de cinto de segurança, mas ainda havia pessoas que não usavam. E isso aos poucos foi desaparecendo e hoje é impensável, pelo menos me parece, né, para a maioria das pessoas, que tu não entre no carro e coloque o cinto de segurança, né? A gente absorveu isso, mas aí também dá para dizer que foi uma lei que pegou, né? Porque o Brasil é essa caixinha de surpresas. Tem coisas que funcionam e tem coisas que a gente nem entende direito porque que não funcionam. Ou até entende direito demais. No caso do sistema penal, eu acho que a gente tem muito claro assim o que impossibilita mudanças, né? Mas, enfim, eu ainda não sei, não consigo visualizar que esse momento seja um momento para a gente dar um salto em termos de mudança de concepção de justiça, que a gente migre de uma visão punitiva para uma visão mais reparadora ou dialogal, né? Pois é, a gente tem aqui um. O público é mais otimista que pessoas do É. público mais otimistas que você. Mas eu concordo. Ontem eu participei, anteontem, não sei, de um seminário sobre violência doméstica. Uhum. Que é um problema que se agravou, tal, enfim. E introduzir o tema de justiça restaurativa e violência doméstica, né? Para as pessoas que trabalham, eu notei que a barreira continua levantada. Porque a gente sabe que isso é uma barreira de justiça restaurativa e violência doméstica. Então, portanto, eu estou Sim.
E eu estou confirmando a sua percepção. Eu participei de uma mesa sobre violência doméstica em tempos de justiça, em tempos de pandemia. Falei, olha, se a gente está pensando em métodos mais efetivos, se a gente está vivendo um momento de aumento de violência doméstica e a gente tem violências mais leves, violências mais graves, por que não teve eco? Não teve eco. E eram, assim, pessoas especialistas, do maior gabarito. Mas a barreira continua levantada. Punir. Medida protetiva e punição. Né? Lá, nesse âmbito. Pensando talvez de uma maneira mais pragmática, também tentando responder aqui com o pessoal que perguntou, vamos falar um pouco de métodos online. Então, você falou de mediação, a gente sabe que tem mediação online, círculos e conferências. Nós sempre destacamos muito a questão interpessoal, dos conflitos interpessoais, são os conflitos interpessoais que são os mais aptos a serem encaminhados à justiça restaurativa. A justiça restaurativa se mostra mais efetiva em crimes interpessoais. Bom, tudo bem, vamos tratar esse tipo de conflito interpessoal por conferência, por círculo, por mediação. Online dá para fazer? Pois é. Não espero que você tenha uma resposta pronta, mas e aí, uma reflexão? Eu já pensei sobre isso, e a primeira coisa que me vem à cabeça é assim, poxa, eu acho que agora talvez seria um bom momento para o Brasil se dedicar mais à mediação vítima-ofensor. Porque e isso eu pensei também num contexto da justiça restaurativa no cárcere, que é o tema que eu tenho me dedicado mais em função da consultoria que eu prestei há algum tempo atrás, já para o Departamento Penitenciário Nacional e para o PNUD, sobre práticas restaurativas no sistema prisional. Né? E é engraçado porque engraçado não, é trágico, claro, né? Nesse contexto do sistema prisional, existem experiências interessantes com justiça restaurativa, mas praticamente todas elas, não é praticamente, todas elas trabalham com um círculo. E essas experiências, elas encontram uma barreira que é os limites de segurança das unidades prisionais que não permitem que se coloque mais do que 2, 3 presos numa mesma sala. Né? E quando eu fui fazer a coleta desses dados no campo, isso foi em 2017, 2018, eu perguntava para os facilitadores, então quem sabe vocês usam mediação vítima-ofensor? Né? Porque daí são 2 pessoas e mais um facilitador. E elas nem sabiam, né, que isso era justiça restaurativa, enfim, foi toda uma questão, assim, de também eu me dar conta como essas 2 práticas são muito desconectadas aqui. Mas o fato é que quando começou essa questão da pandemia, nós estávamos discutindo, desde dezembro do ano passado, a implementação de um piloto aqui no Rio Grande do Sul. Né? Mediação online. Sobre justiça restaurativa no cárcere. Né? Tá. E agora, com essa situação, claro, tudo parou, né? E eu fiquei pensando, bom, se a gente vai retomar isso em algum momento, presencialmente, seria possível fazer através da mediação, porque a gente tem um número muito reduzido de pessoas no mesmo espaço. Daria, inclusive, para manter a distância segura, né? Então, a minha primeira opção seria essa, presencial, mas escolhendo uma prática que possibilita a participação de um menor número de pessoas. Agora, a questão de a gente fazer uma prática restaurativa online também não é totalmente desconhecida para a prática, para quem já trabalha com mediação vítima e ofensor. Porque existe um formato de mediação vítima-ofensor que é o chamado de mediação indireta, que acontece quando o facilitador tem contato com uma parte, né, com o ofensor, e depois ele tem contato com a outra parte, com a vítima. Né? Se chama em inglês shuttle diplomacy. Né? Então, o facilitador ele é um mensageiro que leva a mensagem do ofensor para a vítima e vice-versa. É o que chama de mediação indireta também, né? Exatamente, mediação indireta.
né? Então, esse formato, ele se aproxima, talvez, do que a gente pudesse desenvolver em termos de mediação à distância, né? De mediação online. Claro que demandaria que esse facilitador e essas partes tivessem algum espaço que elas pudessem acessar, né, os meios digitais, né? Eu não espero que o preso se conecte numa live do Instagram para falar com o facilitador, né? Porque ele não vai ter acesso ao celular, né? Mas, claro, se a gente está falando num programa que acontece num tribunal de justiça, seria muito plausível a gente pensar que essa pessoa pudesse ir lá, conversar com o facilitador, ainda que fosse uma conversa à distância, e depois houvesse uma outra conversa, né, em separado com a vítima. Olha, a Maria está aqui contando que eles fazem círculos em presídios femininos na Bahia com 15 pessoas, com até 15 presas juntas. Uhum. Claro, Presídio feminino é mais flexível, em geral. Tem regras mais flexíveis, geralmente, né? Exato. A Joana pergunta do Rio Grande do Sul, a Rafaela tinha dito que um dos projetos mais relevantes é no Rio Grande do Sul, na Justiça de Menores. Estou só retomando aqui, porque o público circula. Claro. Então, a gente está... Assim, o que você imagina é a mesma coisa que eu imagino. Que no ambiente online, a gente tem espaço para mediação. A gente tem mais espaço para a aplicação da mediação. Mas a gente tem lá na ponta das experiências de justiça restaurativa, e aí eu nunca entendi por que isso no Brasil, um divórcio entre a justiça restaurativa e mediação. Uhum. Né? No Brasil, a gente sabe, né, a tese de doutorado da Rafaela fez um histórico da justiça restaurativa no Brasil, e a gente sabe que em algum momento teve uma certa disputa de métodos. Pessoas que queriam implementar os próprios métodos, ou os métodos que dominavam, e eu acho que nesse momento a mediação ficou de fora. Eu acho que é isso, porque eu percebi que ficou. Mas talvez seja a hora de recuperar essa conexão entre mediação e justiça restaurativa. Até porque a mediação, se a gente está falando assim da justiça restaurativa como discurso, como linguagem, a mediação já está no vocabulário do profissional do direito. Eu sempre digo isso. Eu falei, olha, gente, se a gente está tentando implementar mudanças, fica mais fácil a gente implementar mudanças onde as portas já estão semi-abertas. Quando a gente fala de mediação, todo profissional de direito, pelo menos, imagina do que se trata. Quando a gente fala de círculos, conferências, a gente sabe que a gente tem... a gente encontra mais reatividade. Então, acho que recuperar essa ligação é muito importante. O seu trabalho... Você vai publicar seu doutorado? Assim que eu conseguir cortar uns pedacinhos da tese, eu vou publicar. Eu estava programada para fazer isso no primeiro semestre desse ano, mas daí vem a pandemia, então... Pois para quem não sabe, o doutorado da Rafaela dá esse diagnóstico e essa trilha para a gente de entender o que foi acontecendo. Outra coisa, desviando aqui um pouco da abordagem, você falou que a justiça restaurativa no Brasil ela acaba ficando ligada muito a determinados atores. O Bruno Arraes está falando do Cisco Webex, o programa tal. Bruno, amanhã eu tenho uma conferência pelo Microsoft Teams com um presídio, amanhã de manhã. São Paulo está usando também. Mas é um cliente meu. Não é nada do que nós estamos falando. Mas parece que as ferramentas já estão sendo implementadas. Qualquer dia eu volto aqui para dizer se funcionou. E me parece que no Brasil a justiça restaurativa ficou ligada muito a determinados atores, quais sejam os juízes. Uma experiência muito ligadas e comandadas por juízes, o que não é um problema assim, de princípio, mas talvez isso cause algum viés no modelo brasileiro de justiça restaurativa. Por exemplo, quando você pega o último trabalho do CNJ, quando você pega a resolução do CNJ, a gente tem um marco jurídico de referência que é a resolução do CNJ. A resolução do CNJ foi formulada por um grupo daí você vai olhar lá, desembargadores e juízes, exclusivamente. Então, você tem uma visão. Assim, eu sou um pouco mais crítico em relação a isso, não sei se sobre. O que você acha? Você tem esse... A justiça restaurativa tomou esse ar de magistratura no Brasil? Sem dúvida.
né? Sem dúvida. O título da minha tese, inclusive, é justamente sobre o protagonismo do Poder Judiciário na justiça restaurativa, né? Mas eu trato isso hoje como um fato dado, né? Dado. Isso está dado, isso está posto, né? E não adianta a gente dizer que o mundo ideal seria nós termos organizações não governamentais ou o Poder Executivo Federal financiando instituições autônomas que possam implementar a justiça restaurativa. Isso não vai acontecer no Brasil, né? Então, eu sendo pessimista de novo, né? Então, Não, fica é, realista. pois é, Não, e os não juízes, tem. vamos lá, os juízes fizeram um trabalho importante. Claro que sim, né? Eles trouxeram o tema e botaram o tema goela E, abaixo. inclusive, eu trabalho na tese com a ideia de ondas da justiça restaurativa, né? E a terceira onda, que para mim ainda está subindo, né? Ainda não chegou no seu ápice, é justamente a onda da institucionalização, né? E o marco dela é quando o CNJ inicia a regular a matéria, né? Isso antes da resolução 225. Porque a JR ela já aparece na emenda número 2 lá da resolução da mediação, depois ela desaparece, daí ela vem na meta 8, tá? Em 2015, estou perdida no tempo já, até que se consolida na resolução 225, tá? Então, esse protagonismo do Poder Judiciário, ele foi crescendo ao longo dessa trajetória, né, de já aí 15 anos de justiça restaurativa no Brasil. E isso é um fato, essa é a construção da nossa justiça restaurativa, né? A gente pode, claro, analisar quais são as vantagens e desvantagens disso, e tem muitas dos dois lados, né? Para mim, uma das vantagens é que o Poder Judiciário conseguiu pautar esse tema. Sim. Enquanto essa matéria ficou parada no Legislativo, eles foram capazes, isso a gente está falando de um grupo de juízes muito engajados, eles foram capazes de levar isso até o órgão mais importante do Poder Judiciário, né? E conseguiram emplacar uma resolução. Hoje tem um grupo de trabalho. Essa matéria hoje está muito viva dentro do CNJ, articulada com um programa que tem também a parceria com um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o Justiça Presente, né? Tá. Então, a gente tem um ramo do Justiça Presente que está olhando para a justiça restaurativa, né? Então, isso não é à toa, né? Porque para abrir algum espaço, havia duas possibilidades. Ou a gente espera sentado pelo Poder Legislativo, né? Ou o Poder Judiciário tomava aquilo para si, né? E foi essa a opção que foi feita. Você está quase me convencendo que foi bom. Muito bom. Tem um aspecto positivo, né? Agora, qual é Sim. o outro problema? É que quando isso é construído, como eu chamo, né? E esse é o processo de construção da justiça restaurativa brasileira. Quando isso é construído no âmbito do Poder Judiciário, isso está sujeito a todas as influências possíveis, né? Que vem da cultura daquele poder, né? Ou que vem da cultura jurídica que temos implementada, tá? Ao mesmo tempo, enfim, a gente sabe que a cultura jurídica brasileira não é uma cultura horizontal, democrática, dialogal, né? Que apesar, é só a gente pensar assim, quantos juízes reagiram negativamente à figura do juiz de garantias, né? Quase todos. Né? E qual era o argumento? Por quê? Mas os juízes fazem o seu papel, eles são imparciais. Para que um juiz de garantias numa etapa pré-processual, né? Isso gerou um sentimento praticamente de ofensa, os juízes se sentiram ofendidos, né? E
isso é uma super barreira para a justiça restaurativa, né? É uma grande dificuldade. Essa cultura judicial, que é hierárquica, que é inquisitorial, ela existe, né? Então, é um grande paradoxo, porque ao mesmo tempo que essa cultura existe, a justiça restaurativa ela conseguiu achar algumas brechas dentro desse sistema e virou resolução, né? Então, assim, tem um ponto positivo que eu acho que a gente pode concluir. Se não fosse assim, não teria sido. Exato. Se não fossem os juízes, a gente não teria justiça restaurativa no Brasil. E isso tem um efeito colateral, vamos dizer assim, que é esse instinto de autoconservação da máquina judiciária, que ele é um pouco conflitante com a ideia de justiça restaurativa, que é uma ideia de distribuição de poder, né, de Exatamente. distribuição de controle. Veio uma pergunta aqui, que eu acho que, já que eu toquei no assunto, mas alguém perguntou o que você acha da aplicação de justiça restaurativa no âmbito de violência doméstica. Nem sei se você tem uma opinião formada sobre isso, deve ter, mas já que veio a pergunta que eu falei, vamos lá. Sim, sim. Esse também é um tema que eu olho bastante há muito tempo, né? Nunca me dediquei assim a escrever sobre esse tema, mas acompanhei muita pesquisa, alguns programas. Recentemente participei da banca de mestrado de uma aluna aqui do PPG da PUC, que é a Michele Santos, e a dissertação dela foi sobre violência doméstica e justiça restaurativa. Também um outro trabalho produzido aqui no Rio Grande do Sul, por uma aluna da Ritter, enfim, tem bastante gente olhando para isso, né? E daí qual é a questão? Eu sou favorável, não há dúvida nenhuma, né, da adequação do uso da justiça restaurativa para casos de violências domésticas, mas a gente tem que cuidar muito a forma como isso é feito, né? Não que não tenha que haver cuidado em relação aos outros usos da justiça restaurativa, mas a gente tem uma particularidade envolvendo questões de violência doméstica, que é a questão do ciclo da violência, que não está presente em outros conflitos interpessoais, né, entre pessoas que não se conhecem, né? Então, esse contexto da violência doméstica, ele faz com que a gente tenha que, ao implementar um programa, ter muitos cuidados, né? Muitos cuidados para evitar uma revitimização dessa mulher, para entender se realmente essa mulher está decidindo livremente sobre o que está sendo feito naquela prática, né? E também algo que pressupõe, né, essa questão do cuidado com os participantes é a capacitação dos atores que estão envolvidos nesse processo, né? Não só juízes, né, porque juízes e essas pesquisas mais localizadas, elas estão mostrando isso, né, que existem juízes e juízas alocados em juizados de violência doméstica que não estão capacitados para atender aqueles casos. Ou seja, eles não tiveram formação mesmo em temas de gênero, em termos de violência doméstica, né? Eles estão desassistidos, né? Pela sua estrutura institucional para lidar com esses casos. Isso vai refletir em programas de justiça restaurativa muito problemáticos. Mas na ponta, a gente tem facilitadores atuando com justiça restaurativa em casos de violência doméstica que também não estão capacitados nesses temas específicos, né? E eles acabam, então, com as práticas restaurativas, recolocando aquela situação de violência novamente, né? Eles acabam recolocando os estereótipos de gênero, eles acabam validando aquela mentalidade do sistema de justiça criminal, que, por sua vez, está revalidando uma cultura, né, social em termos de relações de gênero. Então, a resposta é: cabe JR? Cabe, mas qual JR que cabe, né? Que tipo de JR que cabe? Então, é esse o olhar que a gente tem que ter, não é qualquer coisa. Né? Isso, e aquela pergunta que sempre circunda os programas é onde, né? Para quê? Para que tipos de conflitos? Conflitos de média gravidade, eu responderia, mas o que é de média gravidade? Aí são os programas,
É a prática que vai resolver o que é de média gravidade, o que não demanda uma punição efetiva, um processo contraditório, né? O que a gente pode abrir mão disso, que não demanda medidas de proteção mais incisivas. Na realidade, diante da realidade de uma vara de violência doméstica, uma vara especializada, eu entendo que é muito fácil distinguir o que poderia ser submetido à justiça restaurativa ou não. É muito fácil. Especialmente para quem está lá no cotidiano. Você consegue distinguir, pelo menos a priori, os casos poderiam ser delegados para um ofício de justiça restaurativa, para um espaço de justiça restaurativa. Isso não é feito por causa da barreira legal. Sim. Também. Daí a gente vai voltar naquela nossa velha discussão, o Daniel deve estar na linha, que no Brasil a gente precisa de um marco normativo, uma lei, que seja mais assertiva quanto à justiça restaurativa, coisa que eu sempre disse que não. Vocês aí me convenceram que sim. E quando a gente começa a perceber quais são as barreiras, a gente vê que as barreiras estão sempre apoiadas numa norma, que seja que a norma sirva só de conforto para quem não quer fazer, mas tudo bem, mas ela serve de barreira. Então a gente precisa abrir espaços. E eu acho, né, que, por exemplo, eu tenho visto, e a gente ainda não teve tempo de exercitar isso, o acordo de não persecução no processo penal abriu um espaço enorme para a justiça restaurativa. Porque o número de conflitos que são jogados lá dentro, mas violência doméstica está excluída. Porque está dentro daquela racionalidade de violência doméstica não pode. Crime com violência ou grave ameaça é outro rótulo que nos atrapalha. Violência ou grave ameaça não pode. Mas lesão corporal leve, é um crime com violência. Não é? Pois mas, então, a gente tem esses bloqueios. Violência grave ameaça, violência doméstica, reincidência. Temos esses bloqueios e eu tenho dúvidas de quando a gente vai conseguir retirar esses bloqueios do corpo da lei, tá? É só a gente ver. Existe uma onda de justiça negocial, consensual, não há dúvida, né? E o artigo 28 lá, que fala sobre o acordo de não persecução penal, ele está nessa onda, né? Mas ainda assim, o ranço do controle, né, judicial sobre a proposta do acordo permanece, né? Hoje eu estava relendo e me chamou a atenção que eu não tinha reparado que a questão da homologação do acordo pelo juiz, ela acontece antes do cumprimento. Né? Isso é absolutamente esquizofrênico para quem trabalha com justiça restaurativa. Né? Porque imagina um promotor que propõe ao acusado, e ele aceita participar de um processo restaurativo, mas ele também aceita uma ou duas medidas adicionais, né? De prestação pecuniária ou, enfim, serviço à comunidade. Isso pode gerar um grande problema depois, né? Quando vai passar para o cumprimento, porque o próprio acordo restaurativo pode abordar essas questões, né, de reparação do dano e de prestação de serviço à comunidade, tá? Então pode gerar um bis in idem aí muito problemático. Então é totalmente esquisito assim que o juiz homologue uma proposta, né? Bom, tem vários problemas aí. Acho que isso é um tema que a gente tem que... Não, a gente tem que abrir uma outra... reservar um espaço. Até porque nós estamos nos últimos minutos aqui, porque a live cai em 1 hora, infelizmente. Estão perguntando de quando você publica seu livro. Você disse que já está no prelo, é isso? Não. Tá na tese. Eu só tenho que cortar uns pedacinhos e mandar para a editora, para Tirante, que eu já estou até combinada com eles, mas tô com dificuldade de arrumar tempo para fazer isso. Mas vai sair esse ano. Não aguento mais. Estão perguntando de novo se vai ser o primeiro semestre. Eu acho que o primeiro semestre está perdido, gente. Estamos vivendo um ano perdido. 2020 vai sair, gente. Se preparem que vai sair. Pronto, 2020 sai. Mas, Leonardo, deixa eu só dizer a última questão. Não, que colocaste essa questão da gravidade dos crimes, né? Assim, eu não associo justiça restaurativa com
como sendo adequada para algum tipo de crime específico, mais ou menos grave, né? Tá. Para mim, o que sempre pesa é as pessoas estarem prontas para participar de um processo desse. Porque cada vez mais eu entendo a justiça restaurativa, sim, como algo complementar ao sistema de justiça criminal, tá? E por ser complementar, é possível que a gente aplique isso em casos graves também, tá? Ótimo. Porque se a gente relaciona a JR à aplicação de casos leves ou de média gravidade, a tendência é que ela fique nessa coisa assim, é um modelo alternativo, então é um modelo que não tem força, que só está preparado para lidar com coisa leve, né? E a gente sabe que não é. Isso de não ser um modelo alternativo é muito importante a gente fixar para as pessoas. Não estamos falando de métodos ou de modelo alternativo, é algo complementar. Não, é complementar. Em todos os países em que a JR ela é séria, consistente, está na lei, aplicada pelo sistema, ela é complementar, né? Ela não ignora o sistema de justiça tradicional. Claro, o grande desafio é que ela não seja instrumentalizada pelo sistema de justiça criminal, né? Que ela seja usada como uma resposta ali adicional e o sistema permaneça na sua lógica habitual, né? Mas é preciso haver articulação entre esses dois modelos. Isso é inevitável. Sobretudo Olha, no âmbito foi muito criminal, né? bom, pessoal do Entre Círculos. Roberta, oi. Roberta falando da nova racionalidade. Eu acho que a ideia é essa mesmo, construir uma nova racionalidade. E aí a justiça restaurativa com um discurso apto a formar uma nova racionalidade. A gente só começou, eu acho que como a gente ainda vai purgar algum tempo de isolamento, já vou deixar aqui a ideia com a Rafaela, a gente pode voltar. Adorei ouvir uma das melhores autoras do tema do Brasil, Ceará Feliz. Olha, obrigada, Isabela. A gente pode pensar num evento, a gente também está usando a plataforma do Zoom, a gente tem um para webinar, para seminários. Vamos organizar isso no grupo de estudo que vai... Vamos sim, acho ótimo. Vai se falar agora. Eu queria, Rafaela, te agradecer de coração por ter aceitado, por ter participado. Foi ótimo. Foi bom te rever, assim. Online. Agradecer a todo mundo que participou. Assim, a gente gostaria de ter respondido. Precisamos de uma segunda live. Faremos. Pronto. Faremos. Está decidido. Não sei se o Daniel tá na live ainda, mas você está perto dele. Acho que ele está. A gente tem um grupo de estudos no Google Meet. Eu vou passar nas crianças que estão dormindo e então eu entro um pouquinho atrasado. Vocês comecem, eu chego lá. Pode deixar. Tá? Até o Daniel disse que ia postar o link aqui do Google Meet de hoje para quem quiser acompanhar lá. Daniel. Porque é aberto. Agora, para quem quiser, o Daniel tá fazendo, o Daniel Achute está fazendo um grupo de estudos agora no Google Meet. Olha lá. Posta aí. Posta aí, Daniel. Poste o link para nós. Paula Flores. Vai ficar gravado? Vai. Ele vai ficar gravado e depois ele vai para a página. Vão reclamar de mim. Essa live vai ficar gravada e ela vai estar disponível na página do YouTube do Movimento 133. Bacana. Tá bem? Ótimo. Não sei como isso acontece, mas garanto que vai ser. Tá. Daniel, não foi o link. Código. Google Meet, código. Vai ficar gravada. Vai ficar gravada a live. Mas, inclusive, hoje no grupo de estudos, quem ia apresentar é a Michele Santos, essa menina que eu falei que escreveu a dissertação sobre justiça restaurativa e violência doméstica. Olha lá, a gente passou ali. O código do Daniel. Já passou o código. Já passou? Já passou. Eu acho que tem algum jeito. Pronto, fixei. Tá. É isso aí. Tá fixado embaixo da tela, para quem quiser entrar no Google Meet, copiar esse código que o Daniel Achute deixou. Vai ter um grupo de estudos agora, que vai começar. A Rafaela vai estar lá, o Daniel vai estar lá, e eu depois que eu colocar as crianças na cama. Isso. Nós estamos vivendo também esses tempos diferentes em relação a isso. Muito. A gente se encontra lá. Intensamente. Tá bem, então, a gente continua conversando. Tá. Então, eu tô só vamos deixar só mais, vamos gastar mais um minuto só para as pessoas poderem copiar o link, que eu tô vendo que o público não está caindo. Então,
Estamos O seguindo horário aí. é agora? Google Meet, que horas? É agora, acho que 8, às né? 8. É, É às 8. 8 horas agora no às Google 8. Meet. O pessoal Isabela, vai entrando lá, a gente vai aceitando as solicitações. vocês vão entrando, copiem o código e o pessoal vai aceitando. Achei Isso, essa ideia genial, vamos guardar para as outras lives. Eu acho que depois da live a gente puxar sempre um grupo de estudos para quem tiver interesse em aprofundar. ótimo, Parabéns. ótimo, acho excelente. Parabéns, Daniel. Às 20 Obrigada horas. pelo convite, Leonardo. Adorei Gente, conversar fiquem contigo bem, aí. fiquem em casa. Vamos continuar próximos, mas isolados. Um abraço. Um abraço, Carla. Muito Também vou bom. assistir a sua daqui uns dias, Carla. Beijão para todos. Obrigada, gente. Até a Obrigado. próxima. Tchau.